Atitudes revelam o coração. Reflexão baseada em Lucas 17, versos 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levanta-te, vá, pois a tua fé te salvou. Meus irmãos e irmãs, muito diferente dos rabinos da época, a maneira de Jesus ensinar e expor as Escrituras era andando e indo até onde as pessoas necessitadas estavam. Eis porque vemos muitas narrativas dos evangelhos, incluindo nomes de cidades e lugares por onde ele passava. Esta forma de ensino deve acender em nós um sinal de alerta. Ir até onde os necessitados estão deve ser a nossa prioridade, ao invés de ficarmos trancados em templos confortáveis, louvando a Deus. Eu posso imaginar esta cena. Aqueles 10 homens leprosos de longe, olhando para Jesus. Naquela época, era muito comum esta enfermidade nas pessoas. Além de ser uma enfermidade que causava dores e deformações, ela também causava separação do convívio com os familiares e amigos. Portanto, havia também uma dor emocional. Percebam que eles viram Jesus, mas ficaram de longe gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Meus irmãos e irmãs, há momentos em nossa jornada que somos colocados à margem da sociedade, da família e dos amigos. O pecado é o grande causador destes males sociais que nos impedem de nos aproximarmos e chegarmos mais perto. Contudo, nunca pare de gritar. Nunca pare de clamar por socorro. Jesus, o Mestre por excelência, está atento para ouvir o nosso clamor. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Ah, meus irmãos e irmãs, a resposta de Jesus foi simples e instantânea. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus tem soluções simples para os males que perturbam a nossa alma e o nosso físico. Aqueles homens, ao ouvirem aquelas palavras, creram e foram ao templo. Na lei estava determinado que os curados de lepra deviam apresentar-se aos sacerdotes para serem averiguados e proclamados como livres e curados. Dos 10, apenas um voltou para agradecer. Vejam, a atitude deste homem revelou o seu coração. Quão importantes são as nossas atitudes na jornada. Elas, de fato, revelam o nosso coração e o nosso estado de espírito. Este relato de Lucas ainda continua acontecendo em nossos dias, pois há pessoas que, à semelhança destes 9 homens, não voltam para agradecer e louvar a Deus. Vivemos em meio a uma geração de pessoas ingratas. A ingratidão está presente em todos os níveis das relações. Há filhos ingratos aos pais. Há pais que são ingratos aos seus filhos. Há patrões ingratos com seus funcionários. Há funcionários ingratos com seus patrões. Há pastores ingratos
com as ovelhas, e ovelhas ingratas aos seus pastores. Enfim, por causa do pecado, a ingratidão está presente em todas as áreas e relações da vida. O próprio Jesus questiona para aquele que voltou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Percebam que Jesus se importa com esta atitude. Com estas palavras e pergunta, podemos inferir que Jesus esperava que todos tivessem voltado. O mais interessante é que o que voltou não pertencia ao povo de Deus, era estrangeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, isso nos faz ver e refletir que a gratidão vem de onde menos esperamos. Muitas vezes esperamos palavras e gestos de gratidão de um familiar que nunca vem, de um amigo que esperamos também e nunca vem. Quando de repente uma pessoa que não faz parte de nossas relações interpessoais se aproxima e agradece por uma palavra, uma oferta e um gesto que fizemos. Isso é deveras louvável diante de Deus. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que este relato nos faça refletir quão importante é termos um coração grato diante de Deus e dos nossos irmãos na caminhada. Que sejamos sempre firmes nesta atitude que revela o nosso coração. Que sejamos sempre constantes na fé, na gratidão e no amor pelos nossos irmãos. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.